amante da astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo, seja bem-vinda a mais um Conselhos Astrais. E esta semana nós vamos falar de um acontecimento que eu pessoalmente acho que é extremamente importante e que por acaso até nem tenho ouvido muito os astrólogos falar sobre ele, por isso é que eu resolvi fazer este vídeo especial para te explicar tudo sobre esta questão do Júpiter entrar em peixes e como é que tu vais conseguir de alguma forma aproveitar corretamente estas energias e não seres apanhado por elas, ok? Antes de mais, quero começar a lembrar-te que esta circunstância, o Júpiter em peixes, vai ocorrer em 3 vezes diferentes e quase como se pudéssemos dizer que numa primeira vez vamos lançar a semente à terra, numa segunda vez vamos ver a árvore a crescer e na terceira vez vamos conseguir apanhar os melhores frutos desde que tenhamos plantado corretamente e tratado corretamente. Então aponta já aí na tua agenda as datas importantes que são as seguintes. Primeiro, o Júpiter vai entrar na constelação de Peixes agora do dia 13 para o dia 14 de maio e vai lá ficar até ao dia 29 de julho. Portanto, meio de maio até ao fim de julho é a primeira vez que nós vamos começar a sentir aqui os efeitos deste Júpiter em Peixes. Depois, no fim do ano, em dezembro de 2021 e até maio de 2022, será a segunda vez que o Júpiter vai entrar em Peixes, uma vez que ele volta para trás ali desde julho até dezembro e só em dezembro é que ele volta outra vez a entrar nesta constelação. Então teremos esta segunda hipótese de poder ver então a nossa árvore a crescer desde dezembro de 2021 até maio de 2022. E finalmente, no fim do ano, em outubro de 2022 e até dezembro, teremos então a terceira vez em que este Júpiter passa aqui nesta constelação de Peixes e ainda para mais vai ser a altura em que ele vai finalmente fazer a última ligação com o planeta Neptuno, que é o regente de Peixes e que também está em cima desta constelação, aliás já está desde 2011, e que vai ser também muito importante. Portanto, já sabes, são 3 datas importantíssimas, 3 alturas que nós vamos poder aproveitar este Júpiter em Peixes, primeiro de maio, de agora de 13, 14 de maio até 29 de julho, segundo de dezembro até maio do próximo ano e por último de outubro a dezembro também do próximo ano, ok? Então convém que tu apontes na tua agenda para perceberes que tipo de experiências é que tu vais começar a viver agora, que provavelmente vais poder desenrolar melhor no início do próximo ano e vais ver grandes frutos no fim do ano, do próximo ano também. Claro que convém que tu saibas tudo para poderes aproveitar corretamente, para não seres apanhado, porque esta circunstância é uma circunstância que vai querer a tua atenção e que te vai fazer evoluir bastante, principalmente se tu estiveres atento e puderes aproveitar corretamente estas energias. Então, sendo assim, neste vídeo nós vamos falar primeiro o que é isto do peixes e lembrando que toda a gente tem um peixe no seu mapa astral. Alguns ele lá está, alguns ele está a fazer das suas e, portanto, nós temos que saber o que é para podermos tirar partido dele. E depois vamos também falar um pouco sobre a energia do Júpiter e a ligação ou maneira como ele irá agir com esta energia também do Peixes, ok? E por último, vou-te também dar aqui a minha perspectiva do quanto eu acho que este Júpiter em Peixes vai contribuir ou estará a contribuir para a entrada da nova era do Aquário. Por isso, fica por aí para poderes aproveitar bem todas estas informações que eu te vou dar, de forma a poderes utilizar na prática na tua vida, ok? Então vamos lá falar sobre esta questão deste Peixes. Ora bem, o Peixes é uma energia que, seja lá onde for que ele esteja colocado no nosso mapa, vai nos dar uma capacidade de sermos sensíveis. Existe uma sensibilidade muito forte. Mas atenção, não estamos a falar daquela sensibilidade do caranguejo que sente as pessoas à sua volta, é tipo mãezinha, okay? Também não estamos a falar da intensidade, aquela muito forte em termos de sensibilidade do escorpião, que toda a gente já sabe, que normalmente é pintado como sendo o mau da fita, mas sim estamos a falar de uma sensibilidade muito mais superior, digamos assim. É uma sensibilidade que nos permite, de alguma forma, estarmos quase a ser divinos, ok? E reparem, quando nós falamos em divinos ou falamos em universo,
nós falamos numa monte de possibilidades que podem ocorrer. Porque reparem, o divino é tudo, é o todo. E o todo tanto pode ocorrer de uma forma, como pode ocorrer de milhares de outras formas. Vai depender das circunstâncias que vão moldar para que todas as energias que existem se canalizem para uma determinada área e se concretizem ou materializem ou se realizem numa determinada questão, ok? Então, neste caso, nós temos no nosso mapa esta sensibilidade, ou seja, esta capacidade de vermos as várias hipóteses que podem estar a ocorrer à nossa volta e de alguma forma podermos escolher aquela que seja a mais indicada para nós. A questão é que para nós podermos utilizar corretamente esta ligação divina, esta visão muito ampla, nós vamos precisar de saber utilizar esta energia. Porque a energia de peixes é uma energia que não tem fronteiras, exatamente porque é esta sensibilidade, exatamente porque chega a todo lado, exatamente porque vê tudo, sente tudo e vê todas estas possibilidades. É uma energia que exatamente não tem fronteiras, não tem barreiras, tem capacidade, é permeável, tem capacidade de movimentação. Então, isto obviamente que vai ter o seu lado positivo e o seu lado negativo. Okay? No lado positivo, o que é que nós vemos? Vemos uma capacidade de conseguir atingir situações e coisas e ideias que normalmente não teríamos se estivéssemos muito mais focados apenas numa única circunstância, não tivéssemos esta sensibilidade, esta capacidade de chegarmos mais longe. Okay? Então, no caso, nós teremos, por exemplo, uma ligação com um mundo que seja um pouco mais esotérico, ok? Então, a questão da religião, a questão da fé, mesmo até a questão do mundo esotérico como nós o vemos mais hoje em dia, ligado com a astrologia, com o tarô, sei lá, cristaloterapia, as runas, tudo aquilo que nós sabemos que pode existir num prisma um pouco mais difícil de explicar, porque reparem, só quem tem esta sensibilidade é que consegue chegar a estes pontos, ou pelo menos desenvolve esta sensibilidade é que consegue chegar a estes pontos. Quem está mais focado em coisas terrenas não tem esta sensibilidade para entrar nestes mundos mais, digamos assim, esotéricos, ok? Mas existe esta possibilidade e nós podemos, através de várias ferramentas, como eu disse, a astrologia, o tarô, etc., um montão delas, podemos atingir outras consciências, podemos atingir outras visões de vida que não teríamos se não estivéssemos com esta possibilidade de ligar ao divino. Okay? Mas outra coisa que se calhar é capaz de até de ser mais fácil para tu conseguires entender em relação a esta energia positiva do peixes é o mundo artístico. Repara, o que é um artista? Vamos imaginar uma pessoa que compõe uma música, ok? Uma pessoa que compõe uma música é alguém que consegue entrar lá em ligação com todo este campo de possibilidades, com este divino, consegue recolher informações e consegue trazê-las para a prática e colocá-las em algo concreto, como é a questão de uma música, ok? Então, por exemplo, é alguém que vive experiências na sua vida ou vê outras pessoas e viver experiências, às vezes difíceis, outras vezes nem por isso, mas que consegue compilar toda aquela informação, toda aquela sensibilidade e traduz numa coisa concreta, como por exemplo uma música, ou um quadro, ou um livro, ou uma dança, ou seja o que for, ok? Então é esta expressividade desta sensibilidade divina que este Peixes nos traz e que este Júpiter vai aumentar aqui no momento em que aqui passar. Mas vamos ver também o lado negativo para nós compreendermos melhor. Então, quando nós temos toda esta sensibilidade e se nós não conseguimos, de alguma forma, canalizar essa sensibilidade, como eu disse há bocado, ou através de coisas esotéricas, ou através de coisas artísticas, nós podemos entrar em ilusões, porque, repara, vemos todas as possibilidades que existem à nossa volta e podemos escolher uma possibilidade que não seja aquela que se vai materializar naquele momento, porque as condições assim não o permitem. Eu vou dar um exemplo para tu perceberes. Imagina que, com toda esta energia pisciana, nós conhecemos uma pessoa, ok? Uma pessoa qualquer, pronto, vamos conhecer uma pessoa. E porque temos esta sensibilidade, nós vamos conseguir ver todo o potencial que aquela pessoa tem. Eu gosto de brincar e dizer que podemos ver a aura da pessoa, ok? Vemos o lado bonito que a pessoa tem em si. E depois o que é que acontece? Nós esquecemos que, apesar desta pessoa ter todas estas potencialidades dentro de si, nem sempre ela está com capacidade para conseguir concretizar todas estas potencialidades.
Ela pode ainda não estar evoluída o suficiente, pode ainda não saber o suficiente, pode ainda não ter consciência destes potenciais para manifestar aquela grandiosidade toda naquele momento. Então o que é que nos vai acontecer a nós que vimos todo aquele potencial da pessoa? Vamos achar que nos iludimos, porque achamos que ela ia ser daquela determinada forma, mas depois na realidade ela não foi, porque ela não tinha as condições necessárias para poder manifestar todo o potencial que nós vimos em nós. Então, vimos nela, desculpa. Por isso, iludimos-nos e depois acabamos por nos desiludir, ok? E isto foi só apenas um exemplo em relação a uma pessoa, mas poderia ser em relação a uma circunstância, poderia ser em relação a uma coisa, ok? Então existe este lado negativo da energia do Peixes, que é aquele que vê todas as coisas lindas e maravilhosas, mas que depois esquece que a realidade não é assim tão linda e maravilhosa e quando vai a ver as coisas no concreto acaba por se desiludir, acaba por ficar frustrado, triste, porque não era aquilo que gostaria ou estava à espera que fosse acontecer. Não correspondeu às suas expectativas, aos filmes que se passam dentro da sua cabeça. Não é à toa que a energia de Peixes rege os cinemas e os filmes, ok? Interessante este aspecto, porque repara, é com os filmes que nós conseguimos pôr cá para fora qualquer coisa. Nós num filme conseguimos pôr uma pessoa a voar, conseguimos pôr uma pessoa, sei lá, a falar debaixo d'água, ok? Ou a respirar debaixo d'água. Então, os filmes permitem-nos fazer tudo aquilo que nós gostaríamos ou que noutras perspectivas poderiam até ser possíveis, mas que a realidade que nós vivemos neste momento não permite que isso realmente se materialize, se concretize, seja real, ok? Então, o que é que advém desta ilusão e desilusão? Advém uma certa frustração que às vezes até pode levar, quando é mesmo muito grande, a que a gente não queira ver. Então, coloca um certo escapismo na questão, ok? Então, vamos encontrar algo que nos vai ajudar a escapar a esta dura realidade que não era de acordo com aquilo que nós tínhamos criado de expectativas, não era de acordo com aquela mar fantástico de possibilidades que nós tínhamos encontrado. Então, este escapismo, ele pode se concretizar em situações como, por exemplo, dependências. Então, repara, uma pessoa que é muito sensível, que tem muito esta energia pisciana, ela não consegue lidar com a dura da realidade, então ela bebe para esquecer a situação, ou fuma para se sentir mais relaxado e, de alguma forma, isolar-se um pouco em relação a esta situação tão dura e difícil que é a realidade, ok? Então, pode existir aqui questões ligadas com dependências, em que as pessoas ficam presas a algo, porque esse algo é algo que as ajuda a escapar, é algo que as ajuda a sair da dura da realidade e que de alguma forma faz com que a pessoa não veja aquilo, escolha não ver e aquela situação ajuda com que ela não esteja a ver aquilo. E se não vê, é como se não existisse, e se não existisse, é como se ela não sentisse e não sente, ela vai se sentir mais equilibrada. Percebes a ideia? Então é muito interessante perceber que assuntos como a questão da ilusão, aliás, inicialmente a questão esotérica, a questão ligada com o lado artístico e depois o lado negativo, a questão da ilusão, a questão das dependências, até mesmo questões ligadas com loucura, demência. Porquê? Porque repara, quando a pessoa está com esta sensibilidade toda, quando ela vê toda esta coisa maravilhosa e depois no fundo não se concretiza nada, é tudo muito mais duro, tudo muito mais frio, ela vai sentir mesmo que parece que não pertence a este mundo, parece que está mesmo desenquadrada e de alguma forma existe uma certa tendência para ir para este mundo de ilusão, onde aqui é que eu estou bem, aqui é que as coisas funcionam como eu acho que elas poderiam funcionar e não tenho que estar a lidar com a dura da realidade. Então eu caio nestas questões da loucura, ou mesmo até da demência, porque eu quero fugir à realidade. Percebes esta ideia? É tão interessante nós podermos explorar esta energia que parte da palavra sensibilidade e sensibilidade extrema e que depois tudo aquilo que toca a esta sensibilidade está aqui incluída, como todas as questões que eu já te fui falando até agora, ok? Então, repara uma coisa interessante. Agora vamos ter Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar e que é o planeta que tem a tendência para expandir, ok? Então, repara, o que é que vai expandir? Vai expandir tudo aquilo que tem a ver com o mundo mais esotérico. E atenção e especial cuidado para os meus amigos que são muito sensíveis
e que são muito dados a este mundo mais espiritual, ok? Aquela questão ligada com, sei lá, às vezes uma certa só meditação, ou às vezes até pode ser algo mais transcendental, ok? Então cuidado, porque este Júpiter em cima de peixes, ele pode ser maravilhoso, ele pode vos ajudar a conseguir atingir outros estados alterados de consciência, ele pode vos dar experiências fantásticas em que vocês vão, por exemplo, ter sonhos, ter premonições, muito mais do que aquilo que já costumam ter. Podem ter contacto com o mundo esotérico muito mais do que aquilo que já costumavam ter, ou mesmo até aquelas pessoas que tinham alguma tendência, mas ainda não tinham tido aquele chamamento para ir ligar a este mundo mais esotérico. Provavelmente agora aqui com este Júpiter que vai expandir, vai torná-las também mais sensíveis e vai aguçar aqui a vontade de querer aprender mais, de querer explorar mais, até porque elas vão estar a sentir e de alguma forma vai ser necessário pegar nesta situação, ok? Mas também pode acontecer outra coisa, principalmente às pessoas que são mais renitentes em relação a esta questão espiritual. Aquelas pessoas que dizem, não acredito em nada disso, mas é maluco, isso não existe e tal. Pode acontecer situações na vida das pessoas que não há nada que consiga justificar, não há mais nada em que a pessoa se consiga agarrar e a única alternativa é mesmo pegar neste mundo mais espiritual. Então, olha, por exemplo, as pessoas podem ter uma doença que vai a este médico, vai àquele médico, corre a este hospital, corre àquele hospital, faz isto, faz aquilo e acaba por não descobrir cura para nada. E depois alguém diz assim, olha, que tal se tu fosses fazer Reiki, ok? E lá vai a pessoa, em desespero, a última coisa que lhe aparece à face da terra, olha que se lixa, ao menos vou experimentar isto, pode ser que me ajude. E finalmente consegue encontrar ali algum género de ajuda, algum género de... Tem que ser Reiki só, pode ser qualquer outra terapia, qualquer outra ligação com a espiritualidade que obriga a pessoa a desenvolver esta sensibilidade e que de alguma forma lhe vai dar aqui uma luz ao fundo do túnel e vai mostrar todo um mundo completamente diferente daquilo que ela estava habituada e que de alguma forma lhe vai abrir esta capacidade mais sensitiva que também é muito importante nós termos na nossa vida, ok? Então, interessante nós percebermos estas duas perspectivas. As pessoas que são mais sensíveis e mais ligadas a este lado espiritual provavelmente vão estar ainda mais sensíveis do que o normal e por isso eu chamo a atenção para aquelas pessoas que já são muito sensíveis, que é importante que desenvolvam conhecimentos sobre espiritualidade para poder utilizar corretamente estas energias e não ser apanhadas por elas e de alguma forma criarem aqui estas situações do escapismo que eu falava há bocado, até mesmo da demência ou da mesmo uma certa depressão que eu falava há bocado, porque é demasiada energia de sensibilidade e a pessoa não sabe como é que há de lidar com ela, ok? Mas também, por outro lado, pode acontecer das tais pessoas que são muito mais frias, muito mais céticas em relação a este mundo espiritual, de terem que viver experiências nas suas vidas completamente desenquadradas, que as deixam de rastos e que, de alguma forma, só este mundo mais esotérico, este mundo mais sensível, é que de alguma forma lhes vai dar ali uma ajuda, uma justificação para que elas se possam sentir melhor e possam crescer, ok? Mas também a questão do lado artístico, e a mesma coisa se passa. Aquelas pessoas que já são sensíveis, que já têm ligações com a música, com a arte, com alguma questão ligada mais com este mundo artístico, vão estar ainda mais inspiradas do que o normal, então provavelmente nós vamos ter aí muitas músicas lindas, muitos quadros maravilhosos, muitos livros fantásticos, vamos ter muita coisa linda, filmes e coisas fantásticas a acontecerem durante este Júpiter em Peixes, mas ao mesmo tempo também temos que ter algum cuidado exatamente para não exagerar, porque senão poderemos entrar em exageros em relação a esta energia de sensibilidade e perdermos um bocado no meio destas questões. Por isso, uma das coisas que eu digo muito, e é mesmo interessante aproveitarmos esta energia neste sentido, é em canalizar toda esta sensibilidade em excesso que vai estar à nossa volta, em coisas mais concretas, como eu dizia, com músicas, com quadros, com pintura, com escultura, com, seja lá, com dança, com tudo aquilo que a gente possa imaginar que é um pouco mais artístico, mas que de alguma forma consegue canalizar. E eu dou sempre aquele exemplo da Adele. Vocês sabem, aquela cantora de música muito conhecida, a Adele. Ela passou uma situação em termos de relacionamentos muito má, em que provavelmente acho que foi abandonada, ou assim, pronto, ficou muito triste, perdeu o amor da vida dela.
E aquilo que ela fez para conseguir ultrapassar essa situação foi compor músicas, ok? Compor músicas sobre a questão e exprimir os seus sentimentos e exprimir a sua frustração através dessas músicas. E como eu costumo dizer, hoje em dia, provavelmente ela deve agradecer muito ao namorado que a deixou, porque se não fosse por ele, ela não tinha feito as músicas e não estava hoje na posição em que está, que é mundialmente conhecida, não é? E tem toda esta fama e conseguiu desenvolver todas as suas capacidades artísticas, ok? Então é interessante nós percebermos que vai haver aqui estas movimentações, porque o Júpiter expande tudo, não é? Vai trazer mais capacidade para nós podermos lidar com toda esta sensibilidade, quer seja no mundo esotérico, quer seja no mundo artístico, e provavelmente até aquelas pessoas que nós achávamos que até nem tinham nada de artístico e que se calhar não davam nada, agora com o Júpiter em Peixes podem vir a chegar muito longe, podem vir a surpreender-nos com a sua criatividade, porque existe ali uma força que as está a empurrar, ok? Mas de qualquer das formas é sempre muito importante nós termos o cuidado de percebermos que temos que estar muito atentos ao concreto, à realidade. É uma coisa interessante que eu gosto de falar em relação a Júpiter. Reparem, o Júpiter é aquele planeta que realmente é o maior do sistema solar, mas é aquele que está, ou pode-se expandir, portanto expande até chegar a Saturno, ok? Porque a órbita do Júpiter esbarra com a órbita do Saturno, que está mais à volta. E Saturno nós já sabemos que é a dura da realidade, não é? Que são as coisas concretas, que é a estrutura, que é as coisas ali que a gente pode contar. Então o Júpiter, ele expande até atingir a realidade. Por isso é que se diz que o Júpiter rege a filosofia, que o Júpiter rege a visão ampla, a sabedoria, ok? Mas que no fundo acaba por ter um fim, ok? Ou seja, a filosofia é para ajudar o homem a conseguir sobreviver, ok? Existe sempre algo de concreto, de palpável em relação a este Júpiter. Mas quando o Júpiter passa em cima de Peixes, que é o tal das 100 fronteiras, não é? Quando nós não temos fronteiras, o que acontece? Nós podemos expandir ainda mais. Então podemos entrar em algo maravilhoso, ou seja, trazer a nossa criatividade cá para fora, a nossa sensibilidade e conexão com o divino, mas também podemos expandir até que chega uma determinada altura em que entramos em ilusão e depois com certeza que nos vamos desiludir, tudo com aquelas situações que eu falei há bocado, de poder haver também a tendência para o escapismo. Portanto, reparem, Júpiter em Peixes também vai trazer muito mais tendência para as pessoas entrarem em coisas mais ligadas com dependências, ok? Como, por exemplo, o tabaco, o álcool, as drogas, ok? Mesmo até pode ser o comer em exagero, o comprar em exagero, o estar demasiado apegado a relacionamentos, e lembro-vos que Peixes tem muito a ver com a energia de amores platónicos, ok? Ou a pessoa estar apaixonada por uma pessoa e fantasticamente pela outra, e a outra nem sequer sabe que ela existe, ok? Mas mesmo até, olha, reparem, aquela ideia que nos passavam quando nós éramos mais pequenos, eu lembro-me de ver isto em telenovelas, que era aquela mulher que dizia que o marido foi comprar tabaco e nunca mais voltou. Ok? Lembram-se dessa história? Então reparem, o que é isto? Isto é Peixe todo o seu potencial, porque reparem, para o marido ir comprar tabaco e nunca mais voltar, alguma coisa já se tinha que ter vindo a passar há algum tempo e a pessoa é que não viu. Ela estava lá na ilusão de que o relacionamento estava todo muito bem e não foi vendo os pequenos indícios do dia a dia, o descontentamento, os problemas, etc., que fez com que realmente, na prática, aquela pessoa fosse embora e não voltasse, ok? Então é interessante nós percebermos que vai haver aqui uma dose muito grande de irrealidade, ok? De sensibilidade que nos leva a hipóteses, a muitas hipóteses, a termos contacto com todas as hipóteses que existem à nossa volta. E por isso nós temos que ter muito cuidado para observarmos bem as coisas que estão a acontecer à nossa volta, não nos deixarmos levar por toda esta ilusão, porque senão mais cedo ou mais tarde podemos nos desiludir. E por isso é que é importante nós estarmos ali atentos e observarmos bem o que é que o universo está a comunicar connosco. Lembrando-nos que, sim, realmente existem milhões de possibilidades antes de uma coisa acontecer, milhares de coisas podem acontecer. Mas, na realidade, só uma é que se vai concretizar. E essa uma que se vai concretizar não depende só das condições que estão à nossa volta, depende da compreensão que nós temos em relação a essas condições para podermos alterar o necessário para que, de alguma forma, aquilo que nós queremos que se concretize, realmente se concretize. Então, vou-vos dar um exemplo para vocês perceberem.
Imaginem que, dada esta sensibilidade, que também tem muito a ver com o querer ajudar o próximo, querer contribuir para o bem do mundo, para a ligação entre toda a gente, aquele amor fraterno, o amor incondicional, estão a ver? Então, neste aspecto, imaginem que eu queria, imagina que era eu, okay? Eu queria, sei lá, por exemplo, ajudar as criancinhas que estavam a morrer à fome em África, okay? Ou montar um orfanato para receber as crianças que estão abandonadas, qualquer coisa assim do género, ok? Então reparem, isto é peixes, ok? Isto é o sonho que eu tenho, chegar a qualquer lado, fazer uma coisa fantástica e maravilhosa. Júpiter entra em peixes, o que é que ele faz? Dá mais vontade para ele lá chegar. E é como se alguma coisa me dissesse, eu vou conseguir, isto vai mesmo acontecer, eu vou mesmo em África ajudar as crianças, e vou agora e marco a passagem e já faço contactos com lá com os sítios e já vou a caminho e tudo. Mas se eu não reparo em todas as condições específicas que estão a acontecer à minha volta, eu posso chegar lá, tenho uma desinteria, sabem o que é aquela coisa das diarreias? Porque apanhei lá um vírus qualquer que não era bom para mim, porque o meu corpo não estava preparado para isso e venho-me embora de requito ao passar de uns tempos pior do que aquilo que fui, ok? Então não ajudei ninguém, ainda me prejudiquei a mim, ok? Então é interessante nós percebermos que eu posso mudar estas condições, eu posso tentar perceber, ok, para onde é que eu vou, que condições é que eu vou ter, o que é que o meu corpo precisa de estar mais adaptado, se calhar vou começar já a fazer algum tipo de alimentação parecida com aquela que eu vou lá ter, se calhar vamos já começar a colocar em condições climatéricas que sejam mais parecidas com aquelas para eu depois não sentir assim tão desadequada em relação às situações que vão estar à minha volta, ou seja, o que é que eu posso fazer na prática para conseguir realmente ter sucesso em atingir o sonho que eu quero, ok? E muito interessante, por exemplo, se fosse o outro exemplo que eu estava a dar há bocado, do construir um orfanato para recolher criancinhas abandonadas, por exemplo, ok? Então eu posso pensar que vou abrir um orfanato e que vai ser uma coisa maravilhosa, posso até ir já, compro o terreno, construo uma casa e tudo, mas se eu não tenho bem ciente todas as coisas que eu vou precisar, como quantas são as pessoas que eu preciso contratar para me ajudarem, qual é a escolaridade que elas têm, quanto é que eu lhes vou pagar, se o banco me dá empréstimos ou não, se eu tenho as condições, se eu realmente vou ter apoios, se eu consigo encontrar as crianças, como é que eu faço para ter contatos, estas coisas todas que são muito virgem, que é o contrário de peixes, ok? É necessário que nós saibamos prestar muita atenção, estarmos atentos aos pequeninos sinais, às pequenas coisas, que não quer dizer que a gente não vai conseguir atingir os nossos sonhos, mas precisamos ter os pés bem assentes na terra para conseguirmos ter tudo o que é necessário para mudar as condições de forma a que os nossos sonhos se realizem. Caso contrário, se nós estamos à espera que as condições, simplesmente por elas, por obra e graça do Espírito Santo, se concretizem para que os nossos sonhos se tornem realidade, bem podemos esperar sentados porque de pé vamos nos cansar, ok? Então, muito interessante esta posição que eu vos queria passar aqui. E atenção, especial cuidado para isto que eu vos vou dizer agora a seguir, que é, este peixes, ele tem muito a ver, como eu disse, com a falta das fronteiras, ok? E Júpiter tem a ver com os excessos. E eu lembro-vos que eu já fiz um vídeo aqui há uns tempos atrás sobre isto, que quando nós tivemos o início desta situação do vírus, neste caso o vírus específico que a gente viveu, mas outros também que andam por aí, mas principalmente este que vimos agora do Covid, foi quando nós tivemos uma ligação, que foi no ano passado, entre o planeta Júpiter e o planeta Neptuno, que é o tal que rege peixes. E reparem, o que é que acontece? Quando falamos em peixes e falamos em saúde, nós falamos no tal sem fronteiras. Ora, se não há fronteiras, não há tanto uma proteção do nosso corpo. Então, se não há tanto uma proteção do nosso corpo, há uma maior entrada de organismos ou alguma coisa que nos possa vir a afetar. No caso, foi o vírus, ok? Então, Júpiter expande. Ele expande o quê? Expande a nossa sensibilidade. Expande a falta das fronteiras. Então, se não existe fronteiras, não existe barreiras para limitar, mais facilmente nós temos ataques externos, ok? Então, por isso é que é muito importante nós lembrarmos que esta questão do Júpiter, agora em peixes, não só a ligação com Neptuno, mas sim na constelação de peixes, pode voltar outra vez a fazer surgir aqui surtos, não só do Covid, mas com outros vírus que possam vir a surgir, e até mesmo pode surtir a questão de outras complicações ou outras ligações que tenham a ver com a situação de saúde em relação a uma expansão, ok? Pode crescer muito, pode sair do nosso controle, pode ser uma coisa muito grande que nós tenhamos alguma dificuldade em perceber. Mas há aqui uma coisa interessante que eu queria vos passar, que é o seguinte:
Quando nós falamos em peixes, nós falamos realmente na ligação com o divino. E quando eu vejo um Júpiter em peixes, ou seja, a expansão deste divino, eu gosto muito da palavra anjo. Eu acho que tem muito a ver esta ideia do anjo e um Júpiter em peixes, ok? Só que nós temos de ter algum cuidado com este género de anjo que vai aparecer na nossa vida, ok? Porque normalmente quando nós pensamos em anjo, pensamos no anjo salvador, aquele que vem de lá dos céus e que vai erguer a sua espada e que vai lutar contra todos para nos salvar, ok? E nós temos de ter aqui em atenção uma coisa muito interessante, que é, não existem só anjos bons, ok? Também existem anjos maus. E nós, quem conhece religião, quem por exemplo, lê a Bíblia, etc., sabe que existem anjos que não são propriamente aquilo que nós, humanos, acharíamos que seriam melhores para nós. Okay? No entanto, reparem, na perspectiva do universo, está tudo certo, porque todos são seus filhos, os anjos bons e os anjos maus. Okay? Todos são filhos do universo, todos são filhos do divino e todos eles têm uma missão a cumprir. O anjo bom vem às nossas vidas para, de alguma forma, apoiar-nos para nós crescermos e evoluirmos, okay? E dar-nos, normalmente, experiências boas. O anjo mau vem às nossas vidas e também nos vai apoiar para nós crescermos, para nós evoluirmos, só que nos vai dar experiências negativas, experiências que nos vão empurrar para nós termos que, nem que seja à força, trabalhar aquilo que é necessário ser trabalhado para causar a tal da evolução. No entanto, se nós estamos atentos e se nós conseguimos fazer nós a evolução que é necessária, nós já não vamos precisar nem do anjo bom, nem do anjo mau. Porque nós percebemos que o verdadeiro anjo está dentro de nós. Que quem nos salva somos nós próprios. Quando nós temos a consciência de como é que a coisa está, de como é que nós precisamos de mudar a circunstância para de alguma forma conseguirmos atingir os nossos sonhos, ok? Então, isto faz-me pensar em relação à tal questão que eu vos disse, da contribuição do Júpiter em cima da constelação de Peixes para a entrada desta nova era de Aquário. Porque reparem, quando entra a era de Aquário está a sair a era de Peixes. E a era de Peixes tinha muito a ver com esta ideia do Salvador, aquele que está fora e que nos vem salvar, ok? E depois, às vezes aparecia um bom Salvador, às vezes aparecia um mau Salvador. Mas à partida nós olhávamos e víamos sempre como sendo um Salvador. Depois é que se concretizava como sendo uma coisa boa ou nem por isso, ok? Por isso é que é interessante nós percebermos que quando falávamos na era de Peixes, nós víamos a salvação fora. Era Jesus Cristo que nos vem salvar, ok? Ou qualquer outro ser que nós tivemos aqui na face da Terra, alguns mais concretos, mais próximos de nós, sei lá, como por exemplo o Gandhi, ok? Que proclamava a paz, Martin Luther King, John Lennon, tantos Cristos, entre aspas, não é? Que nós vimos acontecer e que nós tínhamos como modelos que nos permitiam, ou que achávamos que nos permitiriam, de alguma forma, termos mais estabilidade, termos mais boas condições para podermos viver, ok? E agora, quando entra a era do Aquário, nós deixamos de estar nesta energia da sensibilidade e passamos a estar numa energia muito mais ligada com ar, que tem a ver com o Aquário. Energia que tem a ver com a mente, energia que tem a ver com a inteligência. Então, reparem, nós saímos destes Cristos que apareciam de longe a longe em qualquer sítio e que normalmente acabavam sempre mortos, não é? Para uma outra situação completamente diferente que tem muito mais a ver com o Cristo dentro de nós e com muitos Cristos a surgirem à face da Terra que de alguma forma fizeram uma pequena conquista na sua vida, que para eles é muito importante, como por exemplo, aprenderam a ganhar dinheiro. Como, por exemplo, aprenderam a ter o seu próprio negócio, como, por exemplo, descobriram como é que se tem um relacionamento sólido e confortável e amoroso, ok? Ou descobriram como é que se consegue ter saúde, como é que se consegue ter um melhor corpo. E estas pessoas, estes pequenos Cristos, que conquistaram estas situações para si e descobriram e eles próprios levaram a cabo e viram resultados, vão começar a ensinar outras pessoas. Então, não vamos ter apenas um Cristozinho de vez em quando, vamos ter milhões de Cristos à face da Terra. E basta nós ligarmos o YouTube para nós vermos isto hoje em dia. Todas as publicidades, ou quase todas as publicidades que nos aparecem à nossa volta, pelo menos para mim, eu espero para vocês também,
têm muito a ver com a aprendizagem e pessoas a dizer agora vem fazer aqui estas 4 dias de aulas, agora vem fazer aqui este desafio, não sei o quê, eu vou-te ensinar, até mesmo que não seja com eventos, mesmo que seja apenas com os próprios vídeos, ok? Aprende isto, aprende aquilo, sabe fazer isto, sabe fazer aquilo, como gerir isto, como fazer assim, e há tanta sabedoria que vai estar agora aqui à nossa volta que nós vamos poder aproveitar esta sabedoria para conseguirmos seguir em frente. Mas reparem uma coisa, se nós estivermos na zona de conforto, aquela zona que nos diz que alguém vai nos salvar, nós não vamos avançar para esta nova zona, que é a zona que tem mais a ver com a nossa capacidade intelectual, o desenvolvimento desses nossos potenciais e nós próprios a resolvermos os problemas que aparecem na nossa vida. Então, nós vamos precisar de algum acontecimento nas nossas vidas que seja de desilusão, que não corra como a gente estava a imaginar, para nós finalmente olharmos para esta era de peixes e dizermos: não, isto já não funciona. Não, o Salvador, o anjo Salvador, não está fora de mim, está dentro de mim. E está dentro de mim quando eu aprendo, e está dentro de mim quando eu pratico o que eu aprendo, e está dentro de mim quando eu vejo resultados daquilo que eu pratiquei. Quando eu começo a ver a minha vida a fluir de uma forma melhor, com mais finanças abundantes, com mais relacionamentos fantásticos, com mais realização profissional, com mais saúde, com mais amizades, ok? Percebem a ideia? Então, é esta transição que nós estamos a viver agora e que de alguma forma este Júpiter em peixes vai, digamos que assim, até apressar a chegar, porque de alguma forma nós vamos ter estas ilusões e desilusões, mais do que o normal, mas de alguma forma nós vamos começar a perceber que não é fora que está a nossa salvação, mas sim dentro de nós, mas sim conhecendo-nos, descobrindo os talentos, pondo esses talentos em prática, vendo resultados com aquilo que os outros, os milhões de Cristos que existem à face da Terra, aqueles que já conseguiram evoluir em alguma coisa, nos vão passar de informação para nós, ok? Então era isto que eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque reparem, são 3 vezes que nós temos esta energia do Júpiter em peixes aqui a pedir-nos para nós irmos trabalhando aos poucos. Reparem que ele entra e sai outra vez, ok? Então ele vai fazer aqui várias movimentações que nos vão dar a oportunidade de nós, primeiro, se calhar, sentir, experienciar e desiludir. Depois termos aquela coisa do ok, mas eu acho que algo maior está aqui, deixa-me lá procurar alguma coisa e explorar. E depois, finalmente, a gente ver o resultado de tudo aquilo que nós exploramos. E espero eu, daqui por algum tempo, nomeadamente então ali, como eu disse, em dezembro de 2022, que é quando o Júpiter sai definitivamente de cima da constelação de Peixes, nós olharmos para trás e dizermos: ainda bem que eu vivi aquilo ali em 2021 e alguns também em 2022, porque foi da maneira que eu aprendi tanto acerca de mim, que eu descobri-me, que eu encontrei o anjo salvador dentro de mim e por isso estou a ter excelentes resultados à minha volta. Porque a conquista que eu atinjo não é uma conquista que está fora, não é eu preciso daquilo para poder evoluir, eu preciso daquilo para sobreviver. Não, é eu tenho dentro de mim e eu vou lá buscar sempre que eu quero. Eu não estou dependente de ninguém, eu estou consciente de mim, dos meus potenciais, da minha força, da minha vontade e daquilo que eu posso fazer por mim para eu crescer. E obviamente que eu não estou a dizer que a gente não possa passar a mensagem, pelo contrário, acho muito isso, acho que os milhares de Cristos que vão existir, nós também podemos ser esses Cristos, nós também podemos chegar ali e dizer: olha, isto aconteceu-me, encontrei esta solução, resolvi este problema, agora estou maravilhoso, olha, vem aqui que eu vou-te ensinar, ok? Vou-te mostrar, vou-te passar o meu testemunho, ok? Para que tu também possas fazer o mesmo que eu fiz e não tenhas que passar por tudo que eu passei, porque eu vou-te dar aqui um atalho para tu conseguires chegar lá mais facilmente, ok? Então quero que vocês prestem muita atenção a todas estas questões de excesso de sensibilidade, de ligação com o divino, às vezes de ilusão e desilusão. Por mais pequenina que seja a desilusão, quando vocês a têm, prestem atenção a ela. Porque se vocês se desiludem com uma coisa pequena, provavelmente também se vão desiludir com uma coisa maior, ok? Então é interessante vocês estarem sim com os pés bem assentes na terra, a aproveitar o melhor possível deste Júpiter em peixes, que com certeza nos vai trazer aqui toda esta sabedoria ligada com o mundo mais esotérico, o mundo mais sensível, o mundo mais espiritual, okay? O mundo mais inspirador para nós,
porque é isso que nos vai ajudar bastante a podermos entrar de uma forma assim um bocadinho mais soft, ok? Nesta era de Aquário. E lembrando aqui uma última coisa que eu queria vos mostrar em relação ao futuro, para vocês perceberem, que é assim, como eu disse, o Júpiter vai estar em Peixes agora de maio a julho, depois volta à constelação de Aquário, que é onde ele está agora neste momento, ok? Entretanto, em dezembro ele vai entrar novamente na constelação de Peixes até maio, ok? De maio até outubro, que é quando ele vai pela terceira e última vez entrar na constelação de Peixes, nós vamos ter o Júpiter em Carneiro, que é o signo seguinte, ok? Ou seja, é o fechar de um signo, porque toda a gente já sabe que Peixes é o último de todos os signos, não é? É o fechar de um ciclo e iniciar de um ciclo novo. E o primeiro planeta que vai entrar, grande obviamente, não é? Que vai entrar aqui em cima desta constelação, vai ser Júpiter, ok? Então reparem, tudo o que nós fizermos agora e desenvolvermos agora aqui nesta constelação de Peixes, vai novamente ser tocada quando o próximo planeta que entrar aqui em cima, que vai ser Saturno, que vai entrar em março de 2023, voltar outra vez a pegar nas mesmas situações que o Júpiter vai pegar agora. Então, olha, eu gosto de explicar isto desta maneira. É como se estivéssemos a falar da história do lobo mau e dos três porquinhos, ok? A casinha que nós construirmos agora, nestas 3 vezes que o Júpiter estiver em Peixes, vai ser bufada pelo lobo de Saturno, que vai aparecer ali em março de 2023. Ele vai dizer, então diz lá o que é que tu andaste a fazer em cima da constelação de Peixes quando o Júpiter passou por aqui, porque eu agora quero ver os resultados. Lembrem-se que Saturno tem muito mais a ver com limitação, com responsabilidade, como eu disse há bocado, realidade, não é? Então, o que nós construirmos, sim, apanhando os sonhos, mas com pés e cabeça, com concretização, vai ser posto à prova com o Saturno em 2023, em março de 2023, portanto, a partir de março de 2023. E por isso é que era muito importante que nós estivéssemos conscientes do que nós estamos a fazer agora, ok? Porque nessa altura o Saturno, se nós tivermos aproveitado bem e estivermos realmente a crescer, vai nos dar mais responsabilidade, vai nos dar a oportunidade de crescimento ainda maior do que aquilo que a gente tinha antes, mas com os pés assentes na terra, aquela coisa da construção, ok? Mas, se nós andarmos a tocar ali a cavaca enquanto o Júpiter esteve em cima de Peixes, ele vai chegar ali, bufa na nossa casinha, ela vem abaixo, não é? Como os 3 porquinhos, e nós, ai, ó tio, o que é que nós andamos a fazer, que agora vamos ter que prestar mais atenção às coisas, ok? E aí pode custar um pouco mais. E como eu dizia, depois, a passagem do Júpiter para a constelação de Carneiro, como eu dizia, tanto no próximo ano, desde maio a julho, e depois, a partir de dezembro de 2022 e 2023, vai ser o fecho do ciclo, que se termina em Peixes, e o início do ciclo, que inicia com Carneiro, ou Áries, como se diz no Brasil, ok? E o interessante é que Júpiter estará em cima de Carneiro em 2023, e depois, em 2026, eu sei que vocês me vão dizer, ainda falta muito tempo para lá, mas é interessante nós prestarmos atenção a estes pequenos pormenores, ok? Em 2026, nós vamos ter também o Saturno a sair de Peixes e entrar em Carneiro, exatamente no mesmo grau que Júpiter, mas desta vez ele vai estar acompanhado do Neptuno. E vão ser os dois juntinhos a sair de Peixes e entrar em Carneiro. E eu já venho a falar disto há algum tempo, já vos venho aqui a falar, atenção, este 2026 vai ser muito importante, nós vamos ter aqui situações muito fortes a acontecer. Não sei o que é, obviamente, porque nós nunca conseguimos prever, é tipo o jogo de futebol, não é? Nós achamos que pode ser 1-0, mas depois pode não ser, não é? Okay? Então, claro que as condições depois na altura nos dirão algo mais sobre a situação, mas é importante nós prestarmos atenção e percebermos que a semente que nós vamos lançar agora, nestas 3 fases em que o Júpiter estiver em Peixes, vai ser muito importante para aquilo que nós vamos colher. Quer seja no tal do 2023, quando o Saturno cá entrar, quer seja depois no 2026, quando o Saturno sair de cima da constelação de Peixes, junto com o planeta Neptuno. Ok? Não se esquecem desta informação? Maravilhoso! Espero então que vocês tenham gostado desta minha visão, deste Salvador interno, o anjo Salvador interno. Pratiquem isto nas vossas vidas. E cá nos encontramos então amanhã para vos dar as indicações em relação a como é que este Júpiter em Peixes vai calhar na tua área de vida. Vamos falar por signo, ascendente ou lua, um vídeo para cada signo e vocês vão ter informação em relação a esta questão do concreto nas vossas vidas, como é que vocês vão ver a passagem deste Júpiter por aqui. Ok? Espero então que vocês tenham gostado. Um abraço enorme, um beijinho muito grande e até amanhã.